Oi, oi, gente, boa noite, gente. Hoje eu vim aqui, né, para falar sobre a questão, né, que eu falei para vocês que eu ia pro médico, né, que eu tinha marcado minha primeira consulta com o bariátrico, né, e aí eu fui ao médico e quando eu cheguei lá, a minha primeira consulta, né, a minha primeira consulta, né, quando sabe uma avaliação, né, que não é assim, chegou o pai, fez e, né, nada disso, né. Então eu fui para essa primeira consulta, né, aí eu tava muito ansiosa pela questão, né, que é uma coisa que eu tô querendo há muito tempo resolver, uma questão de saúde mesmo, né, e assim, pelo fato que eu, como sou deficiente, né, sou cadeirante, o que acontece? É mais difícil ainda do que para quem anda, né, porque quando a pessoa anda, a pessoa já tem a força das pernas, né? E como eu não tenho nem a força das pernas, a minha força é muito pouca, aí acontece que eu já não estava mais tendo essas forças, que antes eu caminhava mesmo com muleta e hoje eu não consigo mais caminhar. E também eu consegui, eu adquiri, na realidade, um outro problema que tem muito, assim, né? Pessoas que se conhecem como pé bambo, pé mole, é simplesmente minha musculatura da minha perna, né? Perdendo a panturrilha, perdendo todo o músculo ali que eu tinha. E eu não tenho mais, como eu tinha muito pouco movimento de pé, pouquíssimo, e hoje eu não tenho mais esse movimento. Até que eu tô usando uma goteira agora para poder sustentar o pé e não correr o risco de quebrar o tornozelo, né? Porque apesar do meu peso, eu não ter equilíbrio, eu me sustento somente na prótese. Aí o que aconteceu, né? E daí eu já vinha com um certo medo de que isso acontecesse comigo. E daí eu falei para o meu médico e ele pegou e disse que realmente isso era um risco, que já para mim estar usando há muito tempo. Só que assim, eu já tinha passado por um outro médico, tá entendendo? E quando eu passei por esse outro médico, eu nunca tinha passado por ele, portanto nem lembro o nome dele. E ele disse a mim que não via a necessidade não de eu usar não. Sim, mas eu sabia a necessidade que eu tinha para usar essa goteira por conta de risco mesmo de quebrar o pé, né? Aí, assim, eu em pé e de repente meu pé virasse um pouquinho a perna, aí eu poderia correr esse risco, né? Que agora usando a goteira, né, vai ficar bem top, né? Que não vou estar mais com esse risco. Aí daí o meu médico passou e eu tô usando, né? Aí tinha passado para mim ver uma possível bariátrica que eu queria, falei para ele que eu queria. E daí cheguei lá ontem, né? E quando eu fui atendida, né? Por uma médica, um médico lá, e me passaram uns exames. Primeiro ela fez algumas perguntas, o normal, né? Fazer perguntas para saber o porquê que eu quero a bariátrica. Eu falei para ela, né, que era questão realmente da minha saúde, né? Porque hoje eu tenho diabetes, pressão alta e mais algumas coisitas, né, que vai aparecendo na vida. E ela pegou, já foi lá, procurou saber como questão de histórico familiar, de tudo. E foi uma coisa assim muito legal, né? E daí, quando ela chamou o médico-chefe para vir olhar, que ele é cirurgião, né? Do setor, e ele veio, e quando ele passou aqui por mim, não lembro o nome dele, mas um médico muito, sabe, muito simpático, assim, conversou comigo, e ele olhou, ela disse aqui o histórico dela, tudinho, falou para ele, relatou tudo que eu tinha falado para ela. E ele pegou e disse, não, ela já entra já ela já entra no quadro de cirurgias, né? Porque sou deficiente, né? Então isso aí já me deixou pelo menos um pouco mais feliz, né? Porque já tinha pessoas dito para mim que eu não entrava, que eu não sei, então se eu não entrar, vai esperar o quê? Eu nem sair da cama mais para poder fazer.
Aí, sabe, mas graças a Deus Deus sabe todas as coisas, né? Aí agora eu tenho agora meu cartão, olha, meu cartão das clínicas. Ó, cartão das clínicas. Esse é o Hospital das Clínicas, Recife. Aí daí ele me passou muitos exames, sabe, assim, não muitos exames, é a questão que é muito que eu tenho que ir para. Ele solicitou psicologia para mim, que eu tenho que passar pelo psicólogo rápido, o primeiro, né? Para poder dar uma continuação no tratamento, né? Então isso é fundamental. Aí também passou para assistente social. Aí tem aqui, ó, nutricionista bariátrica. Tudo isso é nutrição pré-operatória, né? Pré-bariátrica. Também passou aqui. É um bocado, viu, gente? Que ele passou. Aí retornou em janeiro para marcar a consulta para o mês de março. Então, em janeiro eu volto lá para marcar uma consulta para março já, né? Que é com a equipe de cirurgiões bariátricos, vou passar por eles. Aí passou também por fonologia, não sei o que é, para que isso. Fonoaudiologia. Fonoaudiologia, não sei para que é, né? Que eu achava que fono era somente para voz, né? Não sei. Aí também pro endocrinologista também. Então são tudo médicos que eu tenho que passar, tá entendendo? Para poder ter essa avaliação. Aqui também, ó, avaliação na educação física. Esse aqui eu já consegui marcar. Esse eu acho que já consegui marcar 2. Tem 2 já marcado, que será para logo pro início do ano. Quer dizer, um para dezembro aqui, ó. A fono foi marcado por dia 4 de dezembro e a educação física por dia 6 de fevereiro. Então, já tenho 2 marcadas, né? Aí, daqui é onde eu vou fazer tudo isso, né? Que precisa. Aí, botar aqui, eu posso passar por enfermagem, serviço social, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, educação física e o endocrinologista, né? Aí, os exames que eu tenho que fazer, exame de sangue, né? Tem que fazer exame de sangue para ver tudo isso e ver como que vai ficar, né? Então, eu creio que até mais ou menos junho, julho, já está começando o processo pré-operatório, em nome de Jesus, né? Aí é já há muito tempo, não, gente, porque a gente tem um preparatório, né? A gente ser preparado fisicamente, emocionalmente, para que passe por essa cirurgia. Eu ainda vou ser pesada, eu não sei quantos quilos eu tenho. Da última vez que eu me pesei, tem bastante tempo, eu estava com 124 quilos. E faz muito tempo, muito tempo. Eu me pesei em 2011. Em 2011 eu estava com esse peso. Então, agora eu não sei dizer qual o peso que eu tenho. Então, eu vou ser pesar em tudo isso. Quando for passar por lá, eles vão pesar, vão ver tudo. E daí que vai começar a batalha, né? Contra o peso e também, né? Um emocional. Mas eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Ela perguntou assim pra mim, né? Se eu tinha, assim, como alguém que tomaria conta de mim. Eu tenho muitas amigas, né, pra tomar conta de mim. Cada uma dá um olhinho, cada uma cuida um pouquinho e eu vou ficar bem, em nome de Jesus, né? Então, eu tô assim, né? Muito emocionada, eu tô, assim, pra mim, gratificante demais. Quando a gente vai atrás de uma coisa que a gente consegue, né? Porque não adiantaria eu ficar só em casa esperando e não ir atrás, porque se eu não fosse atrás, nunca que eu iria resolver, né? Então, é isso. Eu vim fazer esse vídeo assim, curtinho assim, pra mostrar pra vocês, né, sobre a consulta que eu fui, né? Que já comecei marcando os exames, só que tem muitos exames que vão ser marcados em dezembro, outros em janeiro. Mas não é nem exame, é especializações dos médicos, né?
Porque depois disso aí é que eu vou fazer o exame. Vai marcar esse exame, um exame de sangue, para poder resolver. Então, eu vou ter daqui para frente, vai ser uma batalha para poder, né, resolver tudo, né? Mas eu creio que vou conseguir, em nome de Jesus, né? Aí eu vou passar por um psicólogo, marcar um psicólogo logo, né? Bora ver quando como assim, tá, gente, aberto. Quando tiver em aberto é o dia que eu vou lá e marco. Então, tudo isso, né? Eu tenho fé em Deus que vai dar certo, né? Porque a gente tem que querer, né? Assim, a minha necessidade é realmente ficar mais maneira para mim poder sair, voltar a usar muleta, voltar, tá entendendo? Então, quando eu passar por esse processo todinho, eu creio que tudo vai dar certo. E aí eu peço a vocês que orem por mim, né? Eu oro por vocês, vocês oram por mim. E eu creio que Deus vai abençoar, né, gente? Que Deus abençoa nós de todas as formas, né? A gente tem que dar sempre o primeiro passo. Isso aí já foi e graças a Deus. Aí eu peço a todos, quem não for inscrito, que se inscreva, que deixe seu joinha. Quem puder compartilhar, que é assim, né? Curtir, comentar, compartilhar. E quem puder se inscrever, quem não for inscrito, me dá aquela forcinha, me ajuda aí, para que Deus vai abençoando mais um pouquinho, né? Cada dia mais Jesus vai nos abençoando. E é isso aí, gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.